Fala galera, estamos de volta para mais uma aulinha de física, essa matéria que você ama. Vamos falar sobre calorimetria, cara. Pois é, uma parte da física que vai estudar justamente essa taxa de energia que um corpo precisa receber para variar a sua temperatura ou para mudar o estado físico. Então, uma coisa importante que você não pode aí confundir é a ideia de energia térmica, calor e temperatura. São coisas distintas, né? Energia térmica está associada a essa agitação molecular aí, essa agitação, né, das moléculas de um corpo, tá? Só que a energia térmica, ela pertence a um corpo. Então, um corpo tem energia térmica, ela pode estar contida num corpo. É diferente do calor. O calor vai ser a transferência de energia. Então, um corpo não contém calor. Um corpo contém energia térmica. Tá? E esse corpo pode fornecer calor ou receber calor. Então, o calor é simplesmente a passagem, a transferência da energia térmica. Tá? E vai ter calor, ou seja, vai ter essa transferência de energia térmica enquanto os corpos tiverem diferença em suas temperaturas. Então, se eu tenho dois corpos de diferentes temperaturas, pode ocorrer uma transferência de energia térmica. Né? O corpo de maior temperatura dá calor para o corpo de menor temperatura, até que ambos atinjam a mesma temperatura, que a gente diz que eles atingiram o equilíbrio térmico. Tá legal? Agora, outra coisa importante, ó, calor e temperatura também não são a mesma coisa, tá? Até porque você pode dar calor para um corpo e a temperatura dele não mudar. Você vai ver isso. Eu posso dar calor para um corpo e a temperatura permanecer constante. Como isso, mestre? Ué, o calor que eu estou dando está mudando o estado físico. Por exemplo, fazendo um gelo derreter. E não está mudando a temperatura, está mudando o estado físico. Toda a energia que o corpo está recebendo, ele está trocando o estado físico e não está variando a sua temperatura. Portanto, calor e temperatura não são a mesma coisa, né? Inclusive, isso que eu acabei de citar é um fato que acaba confirmando isso. Né? Eu posso dar calor sem variar a temperatura. Né? Eu posso dar calor e esse calor provocar uma mudança de estado físico. Bom, mas para a gente começar nesse universo da calorimetria, eu preciso primeiro falar com vocês sobre o calor específico e a capacidade térmica de um corpo. Então vem para o quadro antes, depois eu quero te mostrar um negócio legal aqui no slide, mas olha aqui o quadro que a gente montou aqui. O calor específico e a capacidade térmica. Gente, o calor específico, ele vai ser uma propriedade da substância. Como assim? Por que uma propriedade da substância? Veja bem, o calor específico não depende da massa. Ele só vai depender da substância. Sabe por quê? Porque eu vou pegar 1 grama, por exemplo, 1 grama de todas as substâncias. Então, eu não vou me preocupar com a massa, porque a massa é a mesma para todo mundo. Então, eu vou definir uma grandeza, e essa grandeza ela vai ser definida para cada 1 grama dessas diferentes substâncias. Ou seja, eu não estou preocupado com massas diferentes, até porque não vai ser. Né? A massa vai ser igual para todo mundo. Eu só vou estar preocupado com as substâncias que são diferentes. E aí eu vou ver o comportamento delas. Uma precisa de mais calor que a outra, enfim. Então o calor específico vai comparar essas substâncias. Tá certo? Por exemplo, ó, eu vou pegar 1 grama da substância tal, substância X, e eu quero que a temperatura dela aumente em 1 grau Celsius. Né? Por exemplo, de 14 graus Celsius para 15 graus Celsius. Eu quero que ela aumente 1 grau Celsius. Eu vou precisar dar energia para ela. Eu vou precisar dar energia térmica. Né? Essa energia térmica sendo transferida é o que a gente chama de calor. Eu vou precisar dar calor para essa substância, para esse 1 grama de substância aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius. Certo? Essa quantidade de energia que eu tenho que dar para que cada 1 grama de substância aumente 1 grau Celsius é o que a gente chama de calor específico.
Eu vou te dar um exemplo, ó. Essa energia, esse calor, essa energia aqui, né, é calor, transferência de energia térmica. Esse calor, gente, você vai ver daqui a pouco, mas ele pode ser medido em caloria. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. O calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, eu preciso dar 1 caloria para a água para que 1 grama de água aumente sua temperatura em 1 grau Celsius. Né? Por exemplo, o calor específico da areia. O calor específico da areia é aproximadamente aí 0,2 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, se eu der 0,2 calorias para 1 grama de areia, a temperatura desse 1 grama aumenta 1 grau Celsius. Veja que a areia esquenta muito mais fácil que a água, tá certo? Quanto maior o calor específico, então, mais difícil é para você esquentar aquela substância. A água, por exemplo, tem um alto calor específico, né? Você precisa dar muito calor para a água esquentar e você precisa retirar muito calor para a água esfriar. Né? A água tem um alto calor específico. É por isso que os professores de biologia chamam a água de regulador térmico. A água é um excelente regulador térmico. Né? Por quê? Porque você precisa fornecer muita energia para variar a temperatura. Tá bom? É mais difícil você variar. Então, ó, tudo bem. E a capacidade térmica? A capacidade térmica, aí eu vou esquecer essa história de pegar 1 grama. A capacidade térmica eu vou pegar corpos. Vai ser uma propriedade do corpo. Aqui é uma propriedade da substância. Aqui é uma propriedade do corpo, do objeto. Eu vou pegar objetos diferentes. Como assim? Sei lá, um objeto de alumínio, mas que tem muita massa. Um objeto de areia, mas que tem pouca massa. Uma quantidade de água, mas que tem uma massa intermediária. Enfim, aqui a massa vai influenciar, porque eu vou pegar corpos de diferentes substâncias com diferentes massas. E aí é claro que esses corpos, né, como é que eu vou comparar quem é mais fácil e quem é mais difícil para esquentar? Vai depender da substância do corpo, mas vai depender também da massa. Porque aqui eu vou poder pegar massas diferentes, com substâncias diferentes, eu vou poder misturar o troço todo. Então a capacidade térmica, ela é uma propriedade do corpo. Ela vai depender da massa. Tá certo? Então, aí aqui eu vou preocupar o seguinte, vou me preocupar... A ideia é a mesma, né? Eu quero dar energia para esse corpo para que ele aumente 1 grau Celsius. Mas não é 1 grama da substância, é um corpo qualquer, que pode ter a massa que for. E pode ser da substância que for. Certo? Aqui eu consigo comparar, por exemplo, ó, areia e água, a substância. A substância água é mais difícil de esquentar do que a areia. Agora aqui eu posso comparar, por exemplo, ó, a areia de uma praia inteira com um copinho de água. Apesar da substância água ser mais difícil de ser aquecida, pô, se eu tenho que esquentar um caminhão de areia e um copinho de água, apesar de ser areia, é um caminhão de areia. Então vai ser mais difícil eu esquentar um caminhão de areia do que um copinho de água. Eu vou precisar dar mais energia para esse caminhão de areia do que para um copinho de água. Certo? Então aqui eu vou me preocupar com a massa também. Além da substância, a massa vai influenciar nessa quantidade de energia que eu tenho que dar. E aí vamos lá, ó. Então a capacidade térmica, que vai ser usada um C maiúsculo, né? Alguns livros a gente usa C maiúsculo com um T aqui, outros não, outros eles só usam o C maiúsculo. Ele vai ser a razão da quantidade de calor, de energia que você tem que dar, dividido pela variação de temperatura que a peça vai ter. Então eu dei 1000 calorias e variou 10 graus Celsius. 1000 sobre 10. Vai ser a capacidade térmica do corpo. Tá certo? Capacidade térmica do corpo, então, vai ser calorias por grau Celsius. É a unidade. A unidade da capacidade térmica vai ser calorias
por grau Celsius. É a unidade usual. Tá? Como a gente está falando aqui da energia, de calor, olha, uma informação importante. Aqui, ó. Uma caloria, ela é aproximadamente 4,2 joules. E joule é a unidade do Sistema Internacional de Energia. Certo? Então, o joule é a unidade do Sistema Internacional para energia. Mas aqui na calorimetria a gente usa muito mais a caloria do que o joule. Mas saiba que essa relação existe. Né? E você vai ver essa relação num experimento que foi conhecido como experimento de Joule. Tá? Eu vou te mostrar, mas quer ver? Vem aqui comigo. Vem aqui para a tela. Então a gente coloca ali na tela para você. Aqui eu coloquei, por exemplo, um quadrinho onde eu comparo o calor específico de diferentes substâncias, mas eu não te dou a capacidade térmica. Só que a gente pode encontrar, porque eu estou pegando aqui então, ó, corpos, por exemplo, um corpo de 20 gramas de alumínio, um corpo de 200 gramas de chumbo, um corpo de 100 gramas de cobre. Então veja, os materiais são diferentes, então consequentemente você vai ter calor específico diferente, tá legal? E a massa também é diferente. Então veja, ó, veja que o calor específico do alumínio é maior do que o do chumbo. Ou seja, a substância chumbo esquenta muito mais facilmente que o alumínio. Né? Mas olha aqui, será que 200 gramas de chumbo vão esquentar mais facilmente que 20 gramas de alumínio? Esse mais facilmente que eu digo para você é que você não precisa dar tanto calor, né? Olha lá, o chumbo, com uma quantidade pequena de calor, eu já aqueço ele muito mais do que o alumínio. Mas quando eu penso num corpo de chumbo e num corpo de alumínio, eu vou me preocupar com a massa. Então, quando eu me preocupo com a massa e com o calor específico, eu tenho a capacidade térmica. Quando eu me preocupo apenas com o material, quando eu quero comparar apenas materiais, aí eu estou falando do calor específico. O calor específico é a propriedade da substância. A capacidade térmica é a propriedade do corpo. Tá legal? Aqui, ó. Se eu multiplicar esses dois, eu tenho a minha capacidade térmica. Quer ver? Volta para o quadro para eu te mostrar isso. Tá aqui, ó. Se eu pegar a capacidade térmica e dividir pela massa, ou seja, eu pego o corpo e divido pela massa do corpo, aí eu tenho apenas a propriedade da substância. Eu vou ter a comparação da substância. É o calor específico. Mas eu posso pegar essa massa que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, né? Então eu poderia escrever que a capacidade térmica também, ó, pode ser encontrada assim, ó. Massa vezes calor específico. Né? Então se eu pegar a massa e multiplicar pelo calor específico, eu tenho a capacidade térmica. Tá certo? Vamos voltar lá para a tela. Ó, aí nós temos aí a experiência de Joule. O que a experiência de Joule diz? Isso aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma quantidade de água, eu peguei um pezinho e deixei esse peso cair. Quando esse peso caiu, ele fez girar aqui as pás, né? E fez com que a água se agitasse. Isso provocou um aumento na temperatura da água. Foi através desse experimento aí que a gente conseguiu, por exemplo, provar, né? Ou pelo menos foi um experimento que ajudou, né? Que a gente pudesse entender e provar o calor como uma forma de energia. Né? Antigamente acreditava-se que o calor era um fluido que passava de um corpo para o outro, né? Chamado de calórico, um fluido invisível. As pessoas não sabiam, os físicos não sabiam muito bem o que seria o calor. Mas esse experimento foi um experimento que conseguiu aí mostrar para a gente que o calor é uma forma de energia. O corpo perde aqui a altura, né? Então ele perde energia potencial gravitacional, fazendo com que as pás aqueçam a água, gerando energia térmica. Tá certo? Então o calor é uma forma de energia. E isso aqui, ó, se você fizer esse cálculo, quantidade de peso que caiu, né? Você tem energia potencial aqui em joules. Você consegue calcular, você vai estudar isso lá na Física 1. Energia potencial gravitacional. Você calcula essa energia em joules. Vê a quantidade de água, vê o quanto variou de temperatura, você consegue obter ali essa relação, né,
de quantos joules eu preciso para que 1 grama de água varie 1 grau Celsius. E essa quantidade de joules foi o 4,2. 4,2 aproximadamente. Joules. Né? São suficientes para você aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Aí para esse valor aí, 4,2 joules, que é a quantidade de energia para você aquecer em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, a gente chamou de 1 caloria. Então 4,2 joules foi adotado como 1 caloria. A gente criou essa nova unidade para ficar mais simples da gente estudar. Tá certo? E aí, olha só, mudança de estado físico. Bom, antes da gente falar da mudança de estado físico, né, na verdade, junto com a mudança de estado físico, vem para cá para o quadro que eu vou te mostrar então que essa quantidade de calor que um corpo recebe, esse calor ele pode provocar uma mudança no estado físico, mas pode provocar também uma variação de temperatura, tá? E quando você tem uma substância pura, isso acontece de maneira separada. Ou seja, eu vou dar energia lá, eu liguei um maçarico lá e dei energia para um corpo. Essa quantidade de energia que o corpo está recebendo pode provocar variação de temperatura. Se provoca variação de temperatura, o calor que esse corpo está recebendo, eu vou calcular ele assim, ó. Calor é igual a massa multiplicado pelo calor específico, que depende da substância, multiplicado pela variação de temperatura. Isso aqui é o calor sensível, é o quimacete. Né? Agora, se esse calor que o corpo está recebendo provoca mudança no estado físico, ou seja, eu estou dando calor para o gelo, a temperatura continua a 0 graus, só que o gelo está derretendo. O gelo está virando água a 0 graus, certo? Mas ele está mudando o estado físico. Todo esse calor que está chegando, calor é a mesma coisa, é energia. Mas esse calor que está chegando está tendo a função no corpo de mudar o estado físico. Então, se ele está mudando o estado físico, aí esse calor vai ser o calor latente. Você vai calcular ele através de M vezes L. Esse L é essa taxa aí, de latência aí, que cada substância tem a sua. Por exemplo, a água, o calor latente de fusão da água é igual a 80 calorias por grama. Sabe o que isso quer dizer? Se eu quero fundir 1 grama de gelo, transformar 1 grama de gelo em 1 grama de água, eu preciso dar 80 calorias. E o L de vaporização? O calor latente de vaporização. Aqui, ó. O calor latente de vaporização vai ser 540 calorias por grama. Ou seja, se eu quero evaporar 1 grama de água, se eu quero transformar 1 grama de água em vapor, a 1 grama de vapor, eu preciso dar 540 calorias. Tá certo? Isso aqui é tabelado, cada substância tem o seu e para cada mudança de estado físico. Quer ver? Vou te mostrar aqui como é que... Aqui estão as mudanças de estado físico que a gente conhece, né? Fusão, vaporização, solidificação, liquefação, sublimação. Quando você muda de um estado para o outro. Mas aqui tem um gráfico mostrando para você, ó, como é que seria esse comportamento. Olha lá. O corpo está recebendo calor e está aqui a temperatura. Então a temperatura era menos 20, comecei a dar calor. O que aconteceu com a temperatura? Ela começou a subir. Esse calor aqui, ó, é o calor sensível. É o MC ΔT. Esse calor aqui a gente vai calcular assim. Só que quando chega a 0 graus, ó, eu continuo dando calor, só que aí agora a temperatura não muda mais. Ó. Vai provocar uma fusão, uma mudança de estado físico. Então esse calor aqui a gente vai calcular com mL. É o calor latente. É ele que provoca isso. Esse aqui, quem provoca? É o sensível. Porque houve variação de temperatura. Sem mudar o estado físico, ó, continua líquido. Você está aquecendo o líquido. Depois, vaporizou. Aí rolou de novo uma mudança no estado físico. Aí aqui é latente. A temperatura não muda, mas muda o estado físico. E depois, a temperatura muda, mas não muda o estado físico. Então, uma coisa de cada vez. Ora varia a temperatura, ora muda o estado físico. Tá certo? E você vai calcular isso com o calor sensível ou o calor latente. Maravilha, maravilha, galera? Então é isso. Bom, ficamos por aqui então. Espero que você tenha curtido e aguardo vocês no próximo episódio.